O corredor de ônibus da Avenida Dom Pedro I, em Ribeirão Preto, deve começar a funcionar em dezembro. A faixa exclusiva já está em fase de finalização. Quem passa por essa avenida sabe que o trânsito no local é perigoso, mas os comerciantes não querem perder vagas de estacionamento por causa das vendas. Leandro trabalha como vendedor e depende do estacionamento em frente ao comércio para ter agilidade na Avenida Dom Pedro, em Ribeirão Preto. A gente para no comércio, igual eu te falei, né? Tanto como eu sou vendedor, tanto para efetuar a venda, quanto para mim também fazer compras, né? E a gente hoje sempre quer muita rapidez, muita agilidade. A gente já para na porta do comércio para fazer ali um bate rápido e agora começa a preocupar. Dona Maria precisa do ponto de parada para que os clientes possam fazer compras rápidas no comércio de produtos escolares que ela tem na avenida há quase 50 anos. É porque ele é um cliente de pouco tempo. Ele entra na empresa, faz o que tem de fazer e sai. São 15, 10 minutos no máximo. Não tendo estacionamento, ele pode deslocar para outro lugar, porque não tem como ele parar. Situação semelhante vive o seu Adel na prestação de serviços de manutenção. O cliente de manutenção, ele traz equipamentos, né? E normalmente equipamentos pesados, como impressora, TVs. E se não parar na porta para fazer para trazer esse equipamento para dentro da empresa, ele fica muito difícil, né? Você carregar uma TV nas costas por uma quadra. Em breve, esta facilidade pode acabar. Placas instaladas na avenida indicam que o estacionamento em frente às lojas será proibido. Na faixa da direita, só ônibus poderão circular, sob risco de multa aos motoristas. A decisão de implantar um corredor exclusivo para o transporte coletivo pegou os lojistas de surpresa. Segundo eles, o prefeito deu informação diferente em reunião com os comerciantes e também durante entrevista para o Grupo Tati de Comunicação. No horário de pico da Dom Pedro, depois que a gente implantar os corredores, o horário de pico acontece das 6 até as 9 da manhã. Então, das 6 até as 9 da manhã, não vai poder ter área azul nas duas margens da Dom Pedro. Das 6 às 9 Nós da manhã, vamos manter... quer dizer o quê? Onde mais passa carro? Exatamente. E das 18 até as 19. A prefeitura informa que os veículos vão poder parar nas ruas transversais. O problema é que, mesmo sem a proibição de estacionamento na avenida, as ruas já estão cheias. Diante da dificuldade para achar uma vaga, as lojas temem perder clientes. A gente quer comodidade, né? Quer parar perto. Eu mesmo agora parei lá na outra rua. Hoje eu tenho esse padrão já, né? Quando eu vou procurar um serviço, uma empresa, um comércio, eu procuro aqueles que ficam mais próximos, né? Tanto para a própria compra quanto para parar hoje o carro, né? O corredor de ônibus da Avenida Dom Pedro I vai da Avenida Fábio Barreto, na região central, até a Avenida Luiz Galvão César, na zona oeste. O valor investido é de mais de 30 milhões de reais nesta obra e na Avenida Saudade. Ao todo serão implantados 11 corredores de ônibus em Ribeirão Preto, num total de 56 quilômetros. Na Avenida Dom Pedro, a mudança não agradou o comércio. Tem poucos ônibus. É mais cedo, na hora de pico mesmo. Ou durante o dia são pouquíssimos ônibus. Então, por que ficar um corredor livre só para os ônibus e não poder estacionar? Nos corredores de ônibus de Ribeirão Preto já inaugurados, o estacionamento é proibido. No caso da Dom Pedro, a Prefeitura de Ribeirão Preto informou que o movimento é grande e que, por isso, não pode permitir o estacionamento na faixa exclusiva. A Câmara Municipal enviou à Prefeitura uma indicação para que as faixas exclusivas para ônibus sejam liberadas para todos os veículos no período noturno, das 11 horas da noite até as 4 horas da manhã. Esse horário não ajuda em nada o comércio, mas essa indicação foi aprovada na última sessão. A Prefeitura tem até 30 dias agora para analisar e decidir se aceita essa sugestão. E tem corredor de ônibus recém-inaugurado e no escuro. Quem mostra pra gente ao vivo aqui no SP Record é a Ludmila Osório. Boa noite para você, Lud. Boa noite, Ludmila. Qual que é a situação por aí? Oi, Chico, Flávia, boa noite a vocês, boa noite a todos que acompanham o SP Record. Estamos no escuro por aqui. A gente está no corredor de ônibus da Avenida Independência, exatamente no cruzamento com outra avenida importante da zona sul da cidade, a João Fiuza. E a região está no escuro.
Um ônibus parou agora há pouco tinham 3 mulheres esperando o ônibus e uma delas, que trabalha como manicure num salão aqui perto, informou que poderia estar atendendo até mais tarde, mas não faz isso porque tem medo de ficar aqui até depois das 8 horas da noite, quando o movimento é bem menor. Este corredor foi inaugurado no final de abril e foi inaugurado com os postes, mas não tem luz. Quem precisa esperar por ônibus aqui durante a noite enfrenta esta escuridão. Agora está um pouco mais claro porque tem um ônibus passando por aqui e atrás vinha também um carro que saiu pelo outro lado porque percebeu nossa câmera aqui. E eu vou pedir para o nosso cinegrafista apagar a luz da câmera para que você em casa tenha noção mais real do que os passageiros têm que enfrentar. Apagando a luz fica assim, uma situação bem difícil para quem depende do transporte público. Este corredor tem 3 quilômetros, começa na rua João Penteado e vai até o bairro Jardim João Rossi. Para responder sobre a falta de luz, nós procuramos a prefeitura e a resposta é a seguinte: este corredor de ônibus foi inaugurado sem um projeto de iluminação pronto. Só agora este projeto foi finalizado e será licitado. A prefeitura não deu prazo para nada, nem da licitação e nem para a entrega desta iluminação. No outro corredor de ônibus, já entregue na Avenida Presidente Vargas, e nós temos imagens aí no nosso arquivo, a Secretaria de Obras Públicas não informou se tem ou não licitação para iluminação. Esse corredor tem cerca de 4 quilômetros de extensão entre a Rua Eliseu Guilherme e a Avenida José Cesário Monteiro da Silva. Nós também pedimos informações sobre a iluminação dos corredores que ainda não estão sendo construídos, mas não tivemos resposta. Chico, Flávia. Obrigado pelas informações ao vivo do escuro na Avenida Independência. Obrigado, Lud.